O ano de 1990 foi o ano em que, pela primeira vez, a torcida do Corinthians pôde comemorar o título do Campeonato Brasileiro, um título conquistado na base da superação, haja vista que o Timão não figurava entre os favoritos à conquista. E se você quiser conhecer todos os detalhes do primeiro título brasileiro do Alvinegro de Parque São Jorge, é de suma importância que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 11 gaviões fiéis, porque Corinthians tem 11 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Naquela época, o torcedor corintiano era vítima de zoação por parte de seus rivais, haja vista que todos já haviam conquistado o título do Campeonato Brasileiro e o Corinthians apenas paulistão. Porém, depois da primeira conquista, o clube tomou gosto e, com seus atuais 7 títulos brasileiros, aparece empatado com o Flamengo na terceira posição entre os mais vencedores. Ao iniciar o Brasileirão de 90, com 2 derrotas, a diretoria corintiana, encabeçada pelo presidente Vicente Mateus, resolveu demitir o treinador Zé Maria e contratar Nelsinho Batista, que naquele ano havia levado o Novo Horizontino ao vice-campeonato paulista, tendo sido derrotado nas finais pelo Bragantino de Vanderlei Luxemburgo. Com Nelsinho no comando, o time engatou uma sequência de 13 jogos sem perder. Todavia, o regulamento era bem estranho. Claro, já houve piores. Os 20 times foram divididos em 2 grupos de 10 times cada. No primeiro turno, cada equipe enfrentava cada uma das 10 equipes do outro grupo, e os primeiros colocados de cada grupo se garantiam nas quartas de finais. No segundo turno, cada equipe enfrentava as outras 9 do mesmo grupo, e mais uma vez, os líderes de cada grupo garantiam vaga. As vagas restantes, para completar 8, seriam preenchidas de acordo com a classificação geral, e foi aí que o Corinthians se garantiu. O preço para chegar ao título foi caro, pois o time nas fases de mata-mata teve que derrubar adversários que eram tidos como favoritos em função da melhor campanha. Aquele Corinthians de 1990 era treinado pelo técnico Nelsinho Batista, vindo do Novo Horizontino, e que até a edição deste vídeo estava na Ponte Preta, e dispunha de atletas como o goleiro Ronaldo, vindo da base, e que encerrou em 2006 na Portuguesa Santista. Os defensores Giba, vindo do Guarani de Campinas, e que encerrou no próprio Corinthians em 1993, Marcelo Dijan, vindo da base, e que encerrou no Atlético Mineiro em 2002, Guinei, vindo do São Bento de Sorocaba, e que encerrou em 2004 no Francisco Beltrão do Paraná, e Jacenir, vindo do Atlético Paranaense, e que encerrou em 2000 no Atlanta Silverbacks dos Estados Unidos. Os meias Márcio Bittencourt, vindo da base, e que encerrou em 96 no Juventus de São Paulo, Wilson Mano, vindo do 15 de Jaú, e que encerrou em 1996 no Fortaleza, e Neto, vindo do Palmeiras, e que encerrou em 99 no Deportivo Itália da Venezuela. E os atacantes Fabinho, vindo do Novo Horizontino, e que encerrou no Santo André em 2002, Tupanzinho, vindo do São Bento de Sorocaba, e que encerrou no Itumbiara de Goiás em 2005, e Mauro, vindo do Palmeiras, e que encerrou no Mojimirim em 1996. A estreia corintiana aconteceu no dia 19 de agosto de 1990, em Porto Alegre, no Estádio Olímpico, diante do Grêmio, que venceu pelo placar de 3-0, 3 gols de Caio, a 1 e aos 16 minutos do primeiro tempo e aos 3 minutos da etapa final. Em seguida, jogo no dia 25, no Pacaembu, em São Paulo, contra o Cruzeiro, e o time mineiro venceu pelo placar de 1-0, gol de Paulão aos 31 minutos do segundo tempo. Dia 2 de setembro, jogo no estádio da Fonte Nova, em Salvador, diante do Vitória, e as duas equipes ficaram empatadas em 0-0. Na sequência, jogo no dia 9, no estádio do Morumbi, contra o Palmeiras, e o Timão conseguiu sua primeira vitória, 2-1, gols de Neto aos 7 e Wilson Mano aos 18, ambos no primeiro tempo a favor do Corinthians, e de Betinho aos 36 do segundo a favor do Palmeiras. Pela quinta rodada, jogo no dia 16, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, diante do São José, e o Corinthians venceu pelo placar de 2-1. Gols de Eugênio aos 20 minutos da etapa final para o São José, e Tupanzinho aos 32 do primeiro tempo e Neto aos 11 do segundo para o Corinthians. O próximo desafio seria contra o Fluminense, no dia 19, no estádio do Pacaembu, e o Alvinegro venceu pelo placar de 1-0. Gol de Antônio Carlos, vindo do Paulista 15 de Jaú, e que encerrou em 97 no Gaúcho Internacional de Santa Maria, aos 24 minutos da etapa final. Em seguida, jogo no dia 23, no estádio do Morumbi, diante do São Paulo, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Mário Tilico aos 28 minutos
a favor do São Paulo, e de Neto, aos 32, para o Corinthians, ambos na etapa final do jogo. Dia 30, jogo no estádio Pacaembu contra a Internacional de Limeira, e o time corintiano venceu pelo placar de 1-0, gol de Paulo Sérgio, vindo do Novo Horizontino, e que encerrou em 2003 no Bahia, aos 19 minutos, ainda na etapa inicial. Na sequência, jogo no dia 4 de outubro, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, contra o Flamengo. E mesmo fora de casa, o Corinthians venceu o Flamengo por 2-1, gols de Renato Gaúcho, a 1 minuto do segundo tempo para o rubro-negro carioca, e Paulo Sérgio aos 23 e Tupanzinho aos 26, ambos ainda na primeira etapa para o Corinthians. Pela 10ª e última rodada do primeiro turno, o Corinthians teria como adversário o Náutico, no estádio Pacaembu, no dia 7, e o time paulista venceu pelo placar de 1-0, gol de Neto aos 13 minutos da etapa final. O Atlético Mineiro garantiu uma das vagas nas quartas de finais, ao encerrar o Grupo A na primeira colocação com 16 pontos. O Corinthians ficou em segundo com 14, o Bragantino em terceiro com 12, o Goiás em quarto com 12, o Bahia em quinto com 11, o Santos em sexto com 11, o Botafogo em sétimo com 10, o Vasco da Gama em oitavo com 8, o Internacional de Porto Alegre em nono com 7 e a Portuguesa em décimo com 7. No grupo B, quem se garantiu foi o Grêmio, primeiro colocado com 13 pontos. O Cruzeiro ficou em segundo, com 12. O Vitória em terceiro com 12. O Náutico em quarto com 10. O São Paulo em quinto com 9. A Internacional de Limeira em sexto com 8. O Flamengo em sétimo com 8. O Fluminense em oitavo com 7. O São José em nono com 7. E o Palmeiras em décimo com apenas 6 pontos. A estreia no segundo turno aconteceu no dia 10 de outubro, em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedi, contra o Bragantino, e as duas equipes empataram em 2-2. Gols de João Santos aos 43 do primeiro tempo e Tiba aos 26 do segundo para o Bragantino, e Neto a 1 minuto e Fabinho aos 9, ambos no primeiro tempo, a favor do Corinthians. Em seguida, jogo no dia 14, no estádio Pacaembu, contra o Bahia, e as duas equipes não saíram do 0-0. Dia 21, e mais um jogo no Pacaembu, dessa vez diante da Portuguesa, e mais um empate sem gols foi registrado. Na sequência, jogo no dia 24, em Niterói, no estádio Caio Martins, diante do Botafogo, que venceu pelo placar de 1-0, gol de Luizinho, aos 37 da etapa final. Pela quinta rodada, jogo no dia 28, no estádio do Morumbi, contra o Vasco da Gama, e as duas equipes não saíram do 0-0. O próximo desafio seria contra o Santos, no dia 4 de novembro, no estádio do Pacaembu, e o Corinthians venceu pelo placar de 1-0, gol de Diney, vindo da base, e que encerrou em 2003 na Portuguesa Santista, aos 26 minutos da primeira etapa. Em seguida, jogo no dia 11, em Goiânia, no estádio Serra Dourada, contra o Goiás, que venceu pelo placar de 3-1. Gols de Túlio Maravilha, aos 20 do primeiro tempo e aos 45 do segundo, e Luvanor, aos 22, ainda na primeira etapa, a favor do Goiás, e Diney aos 12 da etapa final, para o Corinthians. Dia 14, e jogo no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, contra o Atlético Mineiro, e o Corinthians venceu pelo placar de 3-1. Gols de Marquinhos, aos 2 do segundo tempo para o Atlético, e Giba aos 4, Neto aos 21, ambos no primeiro tempo, e Mauro aos 44 do segundo, a favor do Corinthians. Na sequência, jogo no dia 18, no Pacaembu contra o Internacional de Porto Alegre, que venceu pelo placar de 3-0. Gols de Júlio César, aos 33 do primeiro tempo, Luiz Fernando aos 20 e Paulinho Criciúma aos 41, ambos na etapa final. O Santos se garantiu nas quartas de finais ao encerrar o segundo turno na liderança do Grupo A com 11 pontos. O Bahia ficou em segundo com 11, o Vasco da Gama em terceiro com 10, o Bragantino em quarto com 10, o Goiás em quinto com 9, o Internacional de Porto Alegre em sexto com 8, o Botafogo em sétimo com 8, a Portuguesa em oitavo com 8, o Corinthians em nono com 8 e o Atlético Mineiro em décimo com 8. No grupo B, quem se classificou direto foi o Palmeiras, primeiro colocado com 15 pontos. O São Paulo ficou em segundo com 13, o Flamengo em terceiro com 12, o Grêmio em quarto com 12, o Cruzeiro em quinto com 9, o Fluminense em sexto com 8, o São José em sétimo com 8, o Náutico em oitavo com 8, o Vitória em nono com 3 e a Internacional de Limeira em décimo com apenas 2 pontos. Atlético Mineiro, Grêmio, Santos e Palmeiras garantiram suas classificações por terem sido campeões dos grupos A e B no primeiro e segundo turnos. As outras 4 vagas ficaram com Bahia, São Paulo, Bragantino e Corinthians por terem as melhores campanhas, excetuando-se os 4 anteriormente mencionados. Já os paulistas São José, de São José dos Campos e Internacional de Limeira ficaram nas 2 últimas colocações, somando-se os 2 turnos, e foram rebaixados para a Série B. Nas quartas de finais,
o Corinthians teria pela frente o Atlético Mineiro, e o primeiro jogo aconteceu no dia 24 de novembro no estádio Pacaembu, e o Timão venceu o Galo pelo placar de 2-1. Gols de Neto aos 30 e aos 40 do segundo tempo para o Corinthians, e de Gerson aos 15 do primeiro para o Atlético Mineiro. A volta se deu no dia 1º de dezembro em Belo Horizonte, no estádio Mineirão, e as duas equipes ficaram empatadas em 0-0, resultado que garantiu o time paulista na fase a seguir. Nos outros duelos, o São Paulo eliminou o Santos com vitória por 1-0 na Vila Belmiro e empate em 1-1 no Morumbi. O Grêmio eliminou o Palmeiras com derrota no Parque Antártica por 1-0 e vitória no Olímpico por 2-0. E o Bahia eliminou o Bragantino com empate no Marcelo Stefani em 1-1 e vitória por 3-2 na Fonte Nova. O adversário das semifinais seria o Bahia, e o primeiro jogo aconteceu no dia 4 de dezembro no Pacaembu, e o Corinthians venceu pelo placar de 2-1. Um gol contra do jogador Paulo Rodrigues, do Bahia, aos 12 do primeiro tempo, e um de Neto, aos 25 do segundo, a favor do Corinthians, e de Wagner Basílio, aos 2, ainda na primeira etapa, a favor do time baiano. A volta aconteceu no dia 9, em Salvador, no estádio da Fonte Nova, e as duas equipes ficaram empatadas em 0-0, resultado que confirmou o Corinthians nas finais, que seria contra o São Paulo, que na outra semifinal eliminou o Grêmio com vitória no Morumbi por 2-0 e derrota por 1-0 no Olímpico. Os dois jogos das finais foram realizados no estádio do Morumbi. A partida de ida aconteceu no dia 13 de dezembro e o Corinthians venceu pelo placar de 1-0. Gol de Wilson Mano aos 4 minutos do primeiro tempo. A volta foi disputada no dia 16 e o Corinthians confirmou o título de campeão ao vencer o São Paulo novamente pelo placar de 1-0. Gol de Tupanzinho aos 9 minutos do segundo tempo. O Coringão, Tupã escapa, mete bola para a ponta direita para Fabinho, recolheu Fabinho, tentou o corte, caminhou, deu certo, arrumou na boca da botija para Tupã na área, o Galagas para cá, Cirulino lá, Cirulino ali, cavou para o gol, O Corinthians foi campeão com Ronaldo no gol, Giba, Marcelo Dijan, Guinei e Jacenir na defesa, Márcio, Wilson Mano e Neto no meio-campo, Fabinho, Tupanzinho e Mauro no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!